Olá, neste momento mais uma aula para o nosso canal e eu gostaria de cumprimentar todos os nossos irmãos, amigos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos trabalhar hoje o tema Jesus, o Bom Pastor. Nós estamos estudando o trimestre da Escola Bíblica Dominical, as revistas da CPAD, a lição dos jovens. Hoje, nessa aula, abordamos Jesus, o Bom Pastor. Em João capítulo 10, versículo 11 ao 18, nós temos o versículo-chave como: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O texto de João capítulo 10, versículo 11 e 18 diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Esse texto muito conhecido, que continua ainda a leitura desse versículo, mas é importante Jesus se destacando como o bom pastor. Ele faz a figura e, ao mesmo tempo, já podemos aprender que Jesus ele está aplicando quando diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Continuando o texto. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. João capítulo 10, versículo 11 ao 18. Olha como é maravilhoso o texto a qual Jesus está abordando e que o evangelista João relata, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocando para nós entendermos Jesus na qualidade de bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Também ele está colocando que ele falou do mercenário. Quando Jesus está aplicando nessa parábola do mercenário ou dessa figura, ele está falando daqueles a qual se denominavam como instruidores, como aqueles que aplicavam a lei, como os fariseus, né? Outras seitas também que estavam ali e que parece que tinha cuidado das ovelhas. Mas no seu interior tinha o desejo de apenas estar se vangloriando a si próprio. É importante quando Jesus diz: Eu tenho outras ovelhas. Observe, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Quem seriam as ovelhas que Jesus está dizendo? É claro, quando João também escreve dizendo: Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Esses que iam receber a igreja do Senhor Jesus, a qual faz parte desse povo que agrega-se ao Senhor, ao aprisco do Senhor, ao lugar que realmente quer ouvir a voz do bom pastor e ainda obedecer o seu mandamento.
Ele disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas. Jesus está dizendo: eu vou também buscá-las para este aprisco. Continua o texto. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que é importante, Jesus está fazendo um elo muito grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele, como um bom pastor, aqueles que tinham uma promessa e aqueles que alcançariam uma promessa. É muito importante dizer isso. Ainda o próprio texto continua explicando que ele ia entregar a sua vida para ganhar aqueles a qual não faziam parte desse aprisco. Observe o texto. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Observe que Jesus Cristo está dizendo de que ele veio para cumprir um propósito, dando a sua vida como um preço de resgate a todos aqueles que creem. Então, logo, aqueles que creem na palavra, recebendo a palavra de Deus no seu coração, então logo passa a ouvi-lo de forma a estar nesse aprisco do Senhor. Ele ainda observa dizendo nesse texto, que eu gostaria de aplicar, para você, chamando a atenção no texto, que ele diz: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Observe que Jesus Cristo veio no propósito de dar a sua vida, de entregar a sua vida. E o preço era o sangue derramado que poderia resgatar toda a humanidade. Desde então, o surgimento do homem. Não havia sangue de um homem derramado. Mesmo na antiga aliança, nós temos o sangue de animais, conforme o escritor aos Hebreus, que diz que os animais, o sangue dos animais, dos bodes, dos cordeiros, que eram oferecidos como sacrifício, esse não tinha mais nenhum poder. Quando o próprio homem, Jesus Cristo, quando o Filho de Deus, homem, nascido como um homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, pôde entregar a sua vida, dar a sua vida. E o sangue é a forma de resgate, a qual ele está dizendo que veio para trazer a vida a todos os que crescem. Daí nós entendemos perfeitamente que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Que coisa maravilhosa entendermos Jesus sendo o bom pastor e o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se você quer ser uma das ovelhas do pasto do Senhor, saiba, ele sempre terá um cuidado especial, ao ponto de que ele já entregou a sua vida por você. E a ele continua no cuidado também para que alcance a vida eterna. Jesus, o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11 ao 18, quando nós lemos esse texto. Observe o cuidado que Jesus tem pelas suas ovelhas. O cuidado de Jesus com as suas ovelhas é retratado nesse texto, onde, como pastor, não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Há, finalmente, a promessa de uma reunião eterna, como a formação de um só rebanho e um só pastor. Daí a grande promessa é que
tanto Jesus veio como sendo um bom pastor, e a formação desse rebanho, daqueles que creem em Jesus, tem o direito da ressurreição dentro de si. Todos esses que partiram crendo na palavra de Deus e que têm a promessa da ressurreição, esses formarão um grande rebanho naquele grande dia que completará a todos a obra do Senhor. Daí, entendemos perfeitamente como é lindo a palavra de Deus e nós teremos lá com Ele, na eternidade, o pastor por excelência, cuidando das nossas almas. Os fariseus, que eram maus líderes do povo de Deus, Jesus, o verdadeiro pastor de todo o povo de Deus. Daí, nessa frase encontramos aqui bem claro que Jesus Cristo questionou muitos fariseus, porque mesmo dizendo eles serem a liderança, estava corrompida, eram maus líderes. E Jesus chega no momento para apresentar como verdadeiro pastor para o povo de Deus, não somente a Israel, mas todos aqueles que nele crêem. O aprisco de Deus, Jesus, o bom pastor. Vamos ver a abrangência dessa mensagem. Jesus fala em uma linguagem figurada sobre o curral das ovelhas. Nele, o mesmo Jesus, que é o bom pastor, é também a porta para o aprisco. O aprisco de Deus. João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 16. Observamos que a mensagem do Senhor era para aquele povo atual como uma lição, principalmente aos fariseus e também a todos quantos pudessem fazer parte desse ministério, a qual ele, como bom pastor, ele, o bom pastor, ele, a porta deste aprisco, por onde todas as ovelhas deveriam passar. Essa porta que Jesus também é o bom pastor. Tanto a porta quanto Jesus, nessa figura de linguagem para toda a humanidade. A mensagem tinha como endereço a comunidade judaica, dentro do contexto de uma nação expoliada por seus líderes. Jesus denuncia os ladrões, os salteadores e os mercenários. João 10, 8 a 12. Daí nós temos a verdadeira palavra, quando Jesus está aplicando esse contexto a uma nação que vem sendo, de uma forma ou de outra, explorada pelos seus líderes. Jesus está, então, trazendo para eles realmente uma correção para aqueles homens. Eis a razão porque quando no seu ministério Jesus chega ali em Jerusalém, no templo, e estava na festa, e muitos estavam comercializando ali algo que seria objetos sagrados, isto é, aquelas ovelhinhas que traziam como oferta, logo eles colocavam defeito porque tinha uma outra para assim apresentar ao sacrifício. Às vezes, isso era tão difícil para Jesus ver essa situação. Foi onde também Jesus fez a correção nesse templo, fazendo a purificação, dando aquela mensagem para aqueles líderes que ali estavam. Daí, Jesus, o cuidado especial para esse aprisco daquele que se achega ao Senhor. Jesus, o bom pastor. O fracasso dos pastores de Israel. Jesus denuncia os maus líderes de Israel, de todos os tempos, especialmente do período da monarquia, quando a nação teve condutores insensatos e cruéis, incluindo reis, sacerdotes e profetas.
Daí nós temos o texto de Isaías 56, capítulo 56 de Isaías, do versículo 8 ao versículo 12. Também encontramos Ezequiel, capítulo 22, versículo 24 ao versículo 30. A correção, quando Jesus está mostrando exatamente para aquele relato dos sacerdotes e profetas que Israel tivera já no passado, no período da monarquia. Mesmo sendo corrigido, Jesus está apresentando que ele é o pastor diferente para a nação de Israel. Jesus, sabendo que isso seria um princípio, daí abrindo ainda mais a oportunidade, aquelas ovelhas que não faziam parte da nação de Israel, considerados gentios. Daí o ministério de Jesus. É por isso que ele abrange muito mais do que a nação específica de Israel. Ele vai às províncias que até mesmo não era bem considerada pelo povo judeu, pelos líderes de Israel. Como, por exemplo, Jesus atende às terras de Tiro e de Sidom, Ciro-fenícias. Então, logo, Jesus está indo àquelas casas, aquelas pessoas que não faziam parte da nação específica Israel, mas as nações gentílicas. E Jesus curou, Jesus fez milagres nas regiões que eram dos gentios. Jesus agora apresenta como esse pastor, o bom e eterno pastor, que não apenas cuida das ovelhas, mas dá a sua vida por elas. João 10, 10 e 11. Daí nós entendemos o que realmente Jesus está apresentando para a época, para os líderes de Israel, mas também, como já disse, a todos quantos querem seguir o caminho do discipulado como Jesus, o sumo pastor. O comportamento das ovelhas. O relacionamento íntimo entre pastor e ovelha é baseado na dedicação, afeto e cuidado que ele dedica, chamando a si as que se agradam de ouvi-lo e segui-lo. Jesus afirma que suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Não ouvem a estranhos e nem os segue. O texto de João, capítulo 10, do versículo 4 e 5 e o versículo 14. Daí, estudando esses textos, nós vamos ver a linguagem que Jesus Cristo quer para nós também, que queremos ser ovelhas de Jesus. Aqueles a qual deve merecer todo o cuidado do Senhor Jesus. Jesus está dizendo, quem sabe neste momento, para você, que é uma ovelhinha do pasto do Senhor. E eu tenho uma palavra de dizer, você é uma ovelha do pasto do Senhor Jesus. Quem sabe, dentro das demais dificuldades enfrentadas, saiba que Ele ainda te ama. E a palavra que eu tenho para dizer, se tu és uma ovelha do pasto do Senhor, saiba, Ele nunca te perdeu de vista. Ele está te contemplando e esperando de braços abertos a chegar a esse aprisco novamente. O Senhor está te esperando. O Senhor Jesus disse, dou a minha vida. Isso, a benignação de Cristo. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é a sua entrega voluntária. O Filho de Deus não foi sacrificado à força, como se obrigado fosse. Muito pelo contrário, foi um gesto de profundo e verdadeiro amor, fruto de sua renúncia pessoal.
Observo o texto. O Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. João 10, 17 e 18. Jesus está dizendo, mesmo quando os homens foram na intenção de matá-lo, Jesus tinha já a ciência de que chegaria a hora dele entregar a sua vida. Jesus, sabendo que muitas vezes os líderes ali em Jerusalém queriam matá-lo, antes de mais nada, Jesus fugia de Jerusalém aos arrebaldes, às cidades ali, e onde ele atendeu muitas vezes a região de Cafarnaum, onde ele morava, bem distante de Jerusalém. Mas também desceu às outras cidades, como eu disse anteriormente, indo até o território de Tiro e de Sidom. Também desceu a Gadara, aonde Jesus fez grandes milagres, e um deles libertando aquele homem possesso, o gadareno. Jesus estava a fim de buscar as ovelhas que estavam perdidas, mostrando assim que até hoje ele continua chamando, porque ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida por um amor verdadeiro. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Olha, o texto de Filipenses 2, versículos 6 ao 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Então Jesus não deixou de ser Deus, pois manteve completa natureza divina, mas assumiu uma natureza humana igualmente completa. Daí entendemos Jesus Cristo como sendo um Deus e sendo um verdadeiro homem. Jesus se esvaziou de si mesmo, mas ele foi se completando, até que na sua oração ele disse: Senhor, Pai, me dê aquela glória que eu tinha antes. Me glorifique como aquela glória que eu já tinha antes contigo. Jesus, para cumprir o seu ministério apenas, então ele diz, se esvaziou. A Bíblia diz, ele se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tornando servo. A glória de Cristo. Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Essa profunda humilhação o credenciou a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Encontramos o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 15 também, dizendo: ao se submeter-se inteiramente ao Pai, em completa obediência e sem pecado, Jesus destronou por completo os poderes das trevas, triunfando sobre o inferno e a morte. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Que coisa maravilhosa, mesmo que entendendo que após Jesus entregar a sua vida, ele, após ressurreição, ele recebe todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder ele tem sobre a sua pessoa. É por isso que Jesus Cristo diz, em meu nome podereis fazer todas as coisas, inclusive deter os poderes das trevas. Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11, continua dizendo, por isso, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Isso é a coisa mais gloriosa que nós podemos pensar.
é que enquanto estamos aqui numa passagem nessa terra, sabemos que um dia devemos prestar conta diante do Senhor. Está dito, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta disse isso muito antes de Cristo nascer. Chegará o tempo em que todo o mundo, todas as nações da terra, terão de reconhecer que Jesus, o descendente de Davi, e o Cristo, o Messias, será a implantação do seu reino eterno, que jamais terá fim. Isaías 9, 6 e 7, onde vemos um reino eterno, que jamais terá fim, aonde o pastor por excelência ajuntará todas as suas ovelhas nesse reino e reinará, e as suas ovelhas também reinarão com ele. Se pertence a este rebanho, tenha certeza que muito em breve estará se cumprindo. Isso, com certeza, Jesus irá realmente fazer acontecer. Um só rebanho, judeus e gentios. Os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João 10,16. Fica claro que Jesus Cristo tem a intenção. Ele queria mostrar já para aqueles líderes que haveria um dia que ele reuniria não somente os judeus, mas também os gentios, as ovelhas que não eram daquele aprisco. Um só rebanho. Jesus disse aos judeus que lhe convinha agregar outras ovelhas, que ainda não estavam no aprisco, e que, quando isso ocorresse, haveria a unidade do rebanho sobre seu pastoreio. Pedro viveu a experiência da casa de Cornélio. Em Atos capítulo 10, versículo 34 ao 48, encontramos o texto que Pedro não estava entendendo o que aconteceu com Cornélio. Todavia, a palavra chegou a Cornélio, um homem que já tinha conhecimento. Todavia, como dizemos, ele aceitou o evangelho. Jesus transformou a sua vida. Cornélio é o tipo de que o Senhor Jesus continua trabalhando a todos aqueles que creem. O cumprimento futuro. Cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias de hoje, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. No final da grande tribulação, será possível a Jesus ter unificado o seu rebanho e exercer para sempre o seu pleno pastoreio. Encontramos textos que mostram em Zacarias capítulo 12, versículo 10, Salmo 22, versículo 23, 28, Ezequiel 37, 9 a 14. Vamos ver que há um processo de Deus ainda para a unificação desse rebanho. Hoje o Senhor Jesus está trabalhando como aqueles que creem, mesmo que Israel tendo a promessa, mas como eles não creem que Jesus Cristo é o sumo pastor, Deus ainda dará-lhe a oportunidade, com o período chamado Grande Tribulação,
pois o Senhor já haverá recolhido aqueles que creem pela fé, como o propósito, nós dizemos, a igreja do Senhor, que a grande tribulação é o trabalhar de Deus para a nação de Israel que não aceitou Jesus como Salvador. Mas aqueles que aceitaram, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Logo, o Senhor, ao término da grande tribulação, Ele estará juntando tanto gentios quanto a nação dos judeus, daqueles que guardaram a palavra. Nós temos esses textos que falam plenamente do cumprimento futuro. Quero, neste momento, dizer que é grata satisfação trazer parte da palavra e uma pequena reflexão aqui para você nesse dia, nessa mensagem. E se você tem ficado conosco, gostado desse vídeo, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Deus abençoe em Cristo Jesus. Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.